Bora lá, pessoal, vamos começar. Qualquer coisa vocês me perguntem. Desculpa a voz, muito gripada aqui. Vamos pra cima. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar a nossa aula, a gente tem que fazer aquela bela reflexão sobre o assunto que vai cair na prova. Então, qual é o assunto que vai cair na prova de Físico-Química? Então, em Físico-Química vai cair a parte de cinética química, praticamente o mesmo assunto que a gente viu na prova anterior, só que vai ser acrescentada a parte de catalisador que a gente vai revisar nessa aula. Aí a parte de equilíbrio vai cair a parte de equilíbrio químico, a parte de deslocamento, que a gente já viu tudo em plantões anteriores, e de acréscimo vai ter equilíbrio iônico, que é o estudo do pH e do POH, cálculo de pH e POH. Então, basicamente é esse o assunto que vai cair na prova, beleza? Nós vamos começar a nossa aula revisando inicialmente o assunto anterior, e aí a gente introduz a parte de equilíbrio iônico, de cálculo de pH e cálculo de POH. Nós vamos fazer os principais exemplos que geralmente caem em prova, que é o que vocês precisam saber. Beleza? Bora. Eu vou botar alguns exemplos aqui, pessoal, de deslocamento, para a gente revisar o assunto que a gente já viu todo, né? Anteriormente. Então, inicialmente, eu botei essa questão para a gente dar uma analisada. Vamos lá. Questão de número 13. O que ela diz? Essa questão, pessoal, ela traz uma reação. Um N2 gasoso mais um O2 gasoso, formando 2NO gasoso. E ela trouxe o ΔH. Ela disse que o ΔH dessa reação é menos 43,2 quilocaloria. Ou seja, é uma reação exotérmica. Quando a questão traz um equilíbrio, traz o ΔH, você tem que ficar bem ligado quanto a isso. Essa reação é exotérmica, no sentido que direto. Então, nós temos o equilíbrio, nós temos a reação direta e nós temos também a reação inversa, né? Lembrando, a reação direta, ela é ela é exo. Porque o ΔH é negativo. Mas vocês vão se lembrar que eu ensinei para vocês, o professor Tadeu, o professor Mendes ensinou para vocês, que quando a gente inverte uma reação, o sinal do ΔH muda. Então, se a reação de N2 gasoso mais O2 gasoso formando 2NO gasoso é exo, que é a reação direta, a reação inversa, ela é endo. Então, vocês sempre têm que ter isso em mente. Enquanto que a reação direta é exo, a reação inversa ela vai ser o quê? Endotérmica. Porque quando eu inverto a reação, eu mudo o sinal do ΔH. Baseado nisso, ele quer saber o que acontece se. Inicialmente, ele quer saber para qual lado eu vou deslocar o equilíbrio se eu adiciono nitrogênio gasoso. Pessoal, eu estou adicionando nitrogênio gasoso. Primeira coisa que você tem que saber, eu estou adicionando uma espécie gasosa. Sempre quando eu mexo em espécies gasosas, aquosas, solvente, eu posso deslocar o equilíbrio. Quando é que eu não desloco o equilíbrio e nós vimos tudo isso? Nós não deslocamos o equilíbrio quando eu interfiro em espécies no estado sólido. Por favor, lembre disso na hora da prova. Espécies sólidas e líquidos puros. Se eu interfiro em sólidos e líquidos puros, eu não vou deslocar o equilíbrio. Nesse caso, eu irei. Então, eu estou adicionando nitrogênio gasoso, eu estou aumentando a quantidade de um reagente. Pessoal, se aumenta a quantidade de um reagente, eu vou deslocar no sentido de consumir o que tu acrescentou. Eu vou deslocar no sentido direto. Então, como tu está acrescentando nitrogênio, um reagente, você desloca no sentido direto, que é o sentido de você consumir. Então, na letra A, eu irei deslocar o equilíbrio no sentido direto. Uma pergunta muito interessante. Vamos ver se alguém acerta. O valor da constante de equilíbrio dessa reação, quando eu desloco no sentido direto, quando eu interfiro na quantidade de nitrogênio, a constante de equilíbrio, ela muda ou ela permanece a mesma? Alguém sabe me dizer?
Ninguém, não acredito. Permanece a mesma. Permanece a mesma, exatamente. E o que, que pode mudar a constante de equilíbrio? Quais são os fatores que mudam a constante de equilíbrio? Só a temperatura. Ótimo, ó. Fiquei feliz. Parabéns. Então, pessoal, nesse caso, quando eu desloco o equilíbrio no sentido direto, eu não vou modificar o valor da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela permanece constante. Eita, gripe doida. Desculpa. Ela permanece constante, beleza? Então, a constante de equilíbrio, ela permanece constante. Beleza? É a temperatura que modifica o valor da constante de equilíbrio. Letra A, ok. Vamos para a letra B. For retirado o NO. Agora, pessoal, eu estou interferindo na quantidade de um produto. Eu estou reduzindo a quantidade de um produto. Ele está no estado gasoso? Beleza. Está no estado gasoso, né? Ele pode sim deslocar um equilíbrio de boa. Não pode no estado sólido e no estado líquido. Se eu reduzo a concentração desse produto, eu vou deslocar no sentido de formar mais produto. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Se eu aumento a quantidade de um reagente, eu desloco no sentido de consumir o que eu adicionei. Se eu retiro um produto, eu desloco também no sentido de formar o que eu retirei. Então, eu retirei NO. Eu vou deslocar no sentido direto. Eu vou deslocar no sentido de formar NO, porque eu retirei o produto. Se eu retiro o produto, eu desloco no sentido de formar. Então, vou deslocar também no sentido direto. E a constante de equilíbrio fica constante. Beleza. Pessoal, se alguém quiser gravar, beleza? Vocês podem gravar. Eu acho que já devem estar gravando, né? Sempre gravam, né? A C. O que que fala C? For aumentada a temperatura. E isso nós já vimos em aulas anteriores. O que que vocês têm que ter em mente? Pessoal, aumento de temperatura favorece o sentido endo, enquanto que redução de temperatura favorece o exo. O exo. Então, isso vocês têm que ter em mente. Aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico e diminuição de temperatura favorece o sentido exotérmico. A letra C diz o seguinte: eu vou aumentar a temperatura. Cara, se tu vai aumentar a temperatura, tu vai favorecer o sentido endotérmico. Endotérmico. Nós vimos no início dessa aula que a reação direta ela é exotérmica. Se a reação direta é exotérmica, a reação inversa ela é endotérmica. Então, o que, que acontece se aumenta essa temperatura? Se tu aumenta essa temperatura dessa reação, desse equilíbrio, tu vai favorecer o sentido endo. E o sentido endo é o sentido inverso. Então, você vai deslocar no sentido inverso. Aí, a pergunta que eu tenho para alguém responder, a constante de equilíbrio, pessoal, nesse caso, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Alguém sabe? Bora lá. O que, que vai acontecer com a constante de equilíbrio? Aumenta ou diminui? Bora lá, pessoal. Alguém sabe? Ninguém. O que, que acontece com o valor da constante de equilíbrio? Aumenta ou diminui? Nesse caso aí, ela diminui. Por quê? Porque aumento de pressão diminui o Não, volume, a, daí a, a não. concentração. A letra C ainda. A letra C ainda. Porque, desculpa, porque varia a colisão das moléculas. No caso, cara, o aumento de temperatura, ele vai deslocar no sentido inverso. Tu entendeu por que é no sentido inverso? Sim ou não? Porque no sentido endotérmico. O direto é exo, que é o da própria reação, e o inverso é endo. Então tu vai deslocar no sentido inverso. E o que é constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio, todo mundo sabe que é produto sobre reagente.
Constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Nesse caso, tu está deslocando no sentido inverso. E o sentido inverso é o sentido dos reagentes. Então, nesse caso, quando tu desloca o equilíbrio no sentido inverso, tu está deslocando no sentido dos reagentes. Então, você vai aumentar a quantidade de reagentes e diminuir a quantidade de produtos. Pessoal, nesse caso, a constante de equilíbrio aumenta ou diminui? Pô, tu está diminuindo a quantidade de produtos e aumentando a quantidade de reagentes, constante de equilíbrio diminui. Constante de equilíbrio diminui. O que significa dizer que a constante de equilíbrio diminuiu? Quer dizer que o rendimento, isso cai em prova, viu? O rendimento dessa reação diminui. O que é rendimento? Cara, nessa reação, assim como todas, tu quer produzir produto. Quando a constante de equilíbrio diminui, quando tu produz menos produto e mais reagente, tu está diminuindo o rendimento da reação. Beleza? A outra pergunta é, então nessa reação, tu aumentou a temperatura e diminuiu a constante de equilíbrio, de boa. E a velocidade dessa reação, o que acontece com ela? Aumenta ou diminui? Outra pergunta que cai bastante em prova. E a velocidade, aumenta ou diminui? Alguém sabe? A velocidade, pessoal, ela vai aumentar. Então, nessa letra C, referente ao equilíbrio acima, quando tu aumenta a temperatura, tu diminui a constante de equilíbrio e aumenta a velocidade da reação. Porque o aumento de temperatura aumenta a quantidade de colisões e ao aumentar a quantidade de colisões, o aumento de temperatura, claro, ele vai fazer com que os reagentes se colidam mais. E de acordo com a teoria das colisões, nós sabemos que o aumento do número de colisões aumenta a velocidade de uma reação. Então, esse equilíbrio ele vai ser atingido mais rápido. Esse equilíbrio vai ser atingido mais rápido. Beleza? E a letra D? A letra D quer saber o que acontece com o aumento de pressão total. Aí vocês têm que lembrar. O aumento da pressão total, ela desloca em qual sentido? De maior ou de menor volume? E aí, pessoal, aumento de pressão desloca no sentido de maior ou de menor volume? Menor. De menor volume. Então, quando tu aumenta a pressão total, tu desloca no sentido de menor volume gasoso. E aí, vai deslocar no sentido direto, vai deslocar no sentido inverso, ou nesse caso não vai deslocar? Alguém sabe me falar? Bora. Não desloca, porque o delta N é igual a zero. Isso, exatamente. Ó. Se você olhar, sempre quando a questão falar, o que acontece se aumentar a pressão total? Aumento de pressão, pessoal, desloca no sentido de menor volume gasoso, ou seja, desloca no sentido de menor número de mol gasoso. E abaixamento de pressão total desloca no sentido de maior volume gasoso. Então, aumento de pressão total desloca no sentido de menor volume gasoso. E diminuição de pressão total desloca no sentido de maior volume gasoso. Nesse caso, tu tem nos reagentes 1 mol gasoso, 1 mol gasoso. Você tem 2 mols gasosos no reagente. E no produto, tu também tem 2 mols gasosos. O delta N, que é a variação, né, do número de mol gasoso, nessa reação, pessoal, o delta N dá zero. O delta N é zero. Delta N é zero. É zero. Então, como não tem nenhum dos lados com maior volume gasoso e nem menor volume gasoso, porque a quantidade de volume gasoso dos dois lados é o mesmo, não vai deslocar. Então, letra D não desloca, né? Não desloca. Não desloca. Pronto. Nessa questão, a gente revisa
tudo de deslocamento de equilíbrio em uma questão só. Em uma questão só, a gente revisa tudo de deslocamento de equilíbrio. Há alguma dúvida? Bota um ok no chat quem entendeu. Bota um okzinho aí no chat. Bora. Bora. Cuida. Bota um ok aí no chat. Quem entendeu. Aqui. Beleza. Todo mundo entendeu, né? Show de bola. Então, pessoal, com certeza deve ter na letra C que aumenta a velocidade da reação, não é na letra D, não. É na letra C porque aumenta a temperatura. Alguém tinha me perguntado aqui. Beleza? Show de bola. Então, sempre vai cair uma questão de deslocamento na prova, né? E deslocamento é bem tranquilo, não pode errar. E lembrar, constante de equilíbrio muda quando você interfere na temperatura. Interferiu na temperatura, a constante de equilíbrio pode mudar. Beleza, isso aqui é bem simples, não vou fazer agora, não. Vamos fazer essa questão. A questão 20, pessoal, é uma questão meramente para nós revisarmos a parte de grau de equilíbrio, que é o alfa. O alfa, não sei se vocês se lembram, o alfa é o grau de equilíbrio, né? Grau de equilíbrio. Então, uma questão meramente parecida até com a questão que caiu na prova, né? É uma questão bem tranquila. Vamos lá. Então, você tem... Todo mundo lê a questão? Lê logo a questão, todo mundo, enquanto eu anoto aqui. Bora lá. Bora, um minutinho para todo mundo ler. Bora lá. Bora lá. Essa questão fala o seguinte. Essa questão traz uma reação, né? 2NH3 gasoso formando 1N2 gasoso mais 3H2 gasoso. Beleza. Ele diz o seguinte, 3,4 gramas de NH3 são aquecidos a 727 graus Celsius num recipiente de 0,82 litros. Estabelecido o equilíbrio, a pressão total é 21,2 atm, ele quer saber a porcentagem de dissociação do NH3. Ou seja, quer saber o valor do alfa, que é o grau de equilíbrio. Quer saber do NH3. Quanto reage? É basicamente essa a pergunta. O grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio, pessoal, ele nos diz quanto de uma espécie vai reagir. Você tem que primeiro ver que a questão te trouxe no equilíbrio, lembrando, todo equilíbrio para ser atingido, quando já não está no equilíbrio, é claro, são 3 etapas. Etapa 1, a etapa inicial, etapa 2, a reação propriamente dita, e etapa 3, que é o equilíbrio propriamente dito. Como a questão trouxe no equilíbrio, ou seja, na terceira etapa, a pressão total, que é 21,2 atm, né? Nessa questão, a gente não vai trabalhar com molaridade. Nessa questão, a gente não vai trabalhar com número de mol, claro. Nós vamos trabalhar com pressão. Então, o primeiro detalhe é encontrar qual é a pressão do NH3 na etapa inicial, antes da reação acontecer. E nós fazemos isso utilizando o PV igual a nRT. Então, nós vamos colocar que a pressão do NH3 vezes o volume, que é 0,82,
é igual ao número de mol. O que é número de mol? Massa sobre a massa molar do NH3, que é 17, né? Vezes o R, que é 0,082, vezes a temperatura. Temperatura, pessoal, é 727 graus Celsius. Soma com 273, né? Dá 1000. Então, você aplicando o PV igual a NRT, você vai encontrar, né? O valor. Deixa eu fazer a continha aqui, né? Bom, você vai encontrar que a pressão do NH3 é 20 atm. 20 atm. E a quantidade de nitrogênio é 0 e de hidrogênio é 0. Então, você tem 20 atm de NH3. 20. Desses 20, quanto reage? O alfa, que é o que a questão quer saber. O alfa. O que é alfa, pessoal? A alfa é nada mais, nada menos do que a quantidade que reage sobre o total. Se a gente for bem simplista, querendo ser bem simplista. Então, a alfa é o que vai reagir sobre o total, que é 20. Então, multiplicando o 20 pelo alfa, a gente descobre quanto reage. O que reage vai ser 20 alfa. Detalhe interessante. Você tem que lembrar que na etapa 2 do equilíbrio, segue os coeficientes estequiométricos. Então, aqui é de 2 para 1. Então, a quantidade de nitrogênio que vai ser formada é 10 alfa. Vai ser 10 alfas. E a quantidade de hidrogênio que vai ser formado vai ser 30 alfa. Porque é de 2 para 3. Vai fazer 2 tá para 3. Assim como 20 alfa tá para X. Aí você vai encontrar 30 alfa. Beleza? Bem simples, né? Bem simples. Então, você tinha 20, e desses 20 ATM, você consumiu 20 alfa. Então, você vai ter quanto no equilíbrio? 20 menos 20 alfa, né? Aqui você vai ter 10 alfa, e aqui você vai ter 30 alfa. Aí, a pressão no equilíbrio, ele diz que é 21,2 ATM. Então, você vai dizer que 21,2 é 20 menos 20 alfa, mais 10 alfa, mais 30 alfa. E você vai descobrir o valor do alfa. Só isso. Questão bem tranquila. Há alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Há alguma dúvida? Bora lá, quem tiver com dúvida, aproveita para perguntar. Aproveita. Pessoal, nas minhas contas, o alfa deu 0,06, né? Que é 6%, né? 6 sobre 100 dá 0,006, né? 40... Beleza, tá tudo certinho. Isso. Beleza? Bota um ok no chat quem entendeu essa questão. Pra gente ir para a próxima questão. Bora lá para a próxima, né? Vamos para a próxima. Bora lá. A próxima questão, pessoal, é essa questão de número 3. Vamos dar uma olhada nessa questão de número 3. Primeiramente, eu quero que todo mundo leia essa questão. Bora lá, todo mundo lendo. Então, vamos lá. Então, vamos ler essa questão de número 3. O que fala essa questão de número 3? Ela diz, em uma determinada temperatura, uma mistura gasosa contendo a substância X2, Y2 e XY é adicionada ao recipiente de 1 litro, nas concentrações em mol por litro de 0,4, 0,4 e 0,8.
A reação química que representa essa reação é essa abaixo, né? Vou até colocar ela aqui maior, né? Um X2 mais um Y2 em equilíbrio, formando 2XY. Ótimo. E ela diz que a constante de equilíbrio dessa reação é 16. Aí ele quer saber qual é a concentração de XY após a reação atingir o equilíbrio. Olha que questão linda. Essa questão, pessoal, ela já trouxe, né, a quantidade de X2, Y2 e XY no inicial. É um pouco diferente das questões que a gente está acostumado a fazer. Geralmente, as questões que a gente faz, ela traz no início a quantidade de X2, a quantidade de Y2, que são os reagentes. Então, geralmente, as questões que nós fazemos, elas trazem a quantidade dos reagentes. E diz que a quantidade do produto é 0. Geralmente, as questões são essas. Mas se cair isso na prova, não é para se desesperar. Então, ela diz que a quantidade de X2 é 0,4, de Y2 é 0,4 e de XY é 0,8. 0,8. Aí a pergunta é, será se essa reação já está no equilíbrio? Será? Pode ser, por que não? Ou, será se para ela atingir o equilíbrio, ela tem que ir no sentido direto? Ou, será se para ela atingir o equilíbrio, ela tem que ir no sentido inverso? E aí? Como é que essa reação atinge o equilíbrio? Então, para você entender isso na hora da prova, você tem que encontrar uma coisa chamada de quociente da reação. E o quociente da reação, pessoal, é muito parecido com a forma que você calcula a constante de equilíbrio. Você vai fazer produto sobre reagente. Então, você vai pegar 0,8 ao quadrado sobre 0,4, né? Produto sobre reagente. Elevado a 1 vezes 0,4 elevado a 1. Essa é a forma de encontrar a quociente da reação. Então, vai ser 0,8 vezes 0,8, dividido por 0,4, né? Dividido por 0,4. Então, o quociente dessa reação deu 4. Depois que você faz isso, você vai analisar. Pô, o quociente da reação deu 4. E a constante de equilíbrio é para ser 16. Então, você percebe que 4, claro, é diferente de 16. 4 é diferente de 16. Claro. Então, você percebe que do jeito que está aí, não está no equilíbrio, porque deu 4, o quociente da reação, e a constante de equilíbrio é 16, não é 4? Beleza. Depois que você raciocina isso, você vai pensar, pô, o quociente da reação deu 4 e a constante de equilíbrio era para ser 16. Então, para eu chegar no equilíbrio, cuja constante de equilíbrio é 16, eu tenho que ir no sentido direto ou no sentido inverso? Alguém sabe? E aí? Direto. Direto. Por quê? Porque eu tenho que aumentar esse valor do quociente da reação. E eu aumento ele indo no sentido direto. Porque não é produto sobre reagente. Para eu aumentar o quociente da reação, eu tenho que produzir mais produto. Então, eu tenho que ir no sentido direto. Pronto. Cuidado, isso aqui cai muito em prova. Isso cai em prova demais. Você tem que raciocinar. Então, já sei que eu vou ter que ir no sentido direto. Isso. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consumir X daqui. Lembrando, a segunda etapa, ela sempre segue os coeficientes estequiométricos. Então, é x, aqui vai ser quanto? 2x. Aí vai ficar 0,4 menos x, 0,4 menos x e 0,8 mais 2x, né? Beleza. Agora, pessoal, para responder a questão, você vai utilizar
o dado, que é a constante de equilíbrio. Bora usar a constante de equilíbrio. 16. E o que é constante de equilíbrio? Produto sobre reagente. Então, tu vai pegar a etapa 3, que é a etapa do equilíbrio, claro, e botar produto sobre reagente. Então, é 0,8 mais 2x ao quadrado sobre 0,4 menos x elevado a 1, né? Vezes, né? 0,4 menos x elevado a 1. Eu vou botar logo ao quadrado, né? Não precisa. Beleza. Agora a pergunta é, pessoal, quando chegar bem aqui na prova, o que vocês vão fazer? Alguém sabe o que eu faço bem aqui quando chega na prova? Pode botar raiz quadrada dos dois lados. Exatamente, JP. Bota a raiz aí do dois lados. Para facilitar as contas, né? Meramente matemática para facilitar as contas, né? Então vai ficar raiz de 16 é 4, né? É igual a 0,8 mais 2x. Cadê o João Vitor? O João Vitor tá aí assistindo o plantão? Ixi, tá não. Não acredito. Pronto. Aí vai ficar como, né? Vai ficar então 0,8. Cadê o Felipe Raposo? Felipe Raposo tá assistindo, Felipe Raposo? Plantão, Opa, cara. Ah, e foi rápido, rapaz. Você tá ligado, viu? Pronto. Então você vai fazer, né, meio pelos extremos, né, pessoal? Aí você vai descobrir o valor de x. Pronto. Vamos descobrir aqui, pessoal, o valor de x. Vamos lá. Quanto é que dá x? Eu acho que é 0,8 dividido por 6. Vai dar 0,13. Mas cuidado, pessoal. Na hora da prova, vocês estão muito boa, viu, de cair na prova? Pode cair desse jeitinho na prova de vocês. Isso aqui é uma questão boa, boa, boa. Parece muito com as questões que o professor Tadeu, o mestre Tadeu, gosta. A questão quer saber quanto de XY eu vou ter no equilíbrio. O equilíbrio é aqui, né, pessoal? Olha o equilíbrio aqui. Então ele quer saber o valor de 0,8 mais 2x, né? Então quanto é que dá? 0,8 mais 2x. Então mais 0,8. Então vai dar aproximadamente 1,1, letra C. Pronto. Quem quiser tirar um print, quem quiser anotar. Beleza? Bota um OK no chat. Quem entendeu essa questão? Pronto. Pessoal, essa parte que a gente revisou até aqui, que a gente fez essas questões e reviu também um pouco da teoria, foi a parte de equilíbrio, né? A parte inicial de equilíbrio. A parte inicial de equilíbrio. Parte inicial, que é a parte de equilíbrio químico. O que vai cair de equilíbrio químico, que é a parte inicial? Vai cair essa parte de constante de equilíbrio, claro, constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, beleza, a gente viu tudo isso, já tinha visto em plantões anteriores, então até aqui não foi novidade, nada para ninguém. Eu espero que não tenha sido novidade para ninguém. É isso que nós vimos. Agora que nós já vimos a parte de equilíbrio, nós vamos começar a parte de equilíbrio iônico. Iônico. E como eu falo para os meus alunos, falou de equilíbrio iônico, não sei o que, é difícil, não sei o que. Rapaz, equilíbrio iônico está dentro de tudo que a gente já viu. A única diferença é que a parte de equilíbrio iônico, o nome já diz tudo, né, pô? Equilíbrio iônico. Então, o que é um equilíbrio iônico? É qualquer equilíbrio que tenha pelo menos um íon na reação. Tem que ter pelo menos um íon na reação. Então, vamos ver aqui. Imagina que nós temos um ácido HCN. Nós temos um ácido em meio aquoso.
Ácido, pessoal. Ácido. Eita, cuidado na hora da prova. Como é que tu vai fazer a prova se você não sabe a diferença de um ácido e de uma base? Não dá. Não dá, tem que revisar, não dá. Então, ácido é aquela espécie química, uma espécie química, que em meio aquoso libera H+. Isso de acordo com o modelo de Arrhenius, né? Ou, de acordo com o modelo de Bronsted e Lowry, ou teoria protônica de Bronsted e Lowry, é aquela espécie que doa um H+. Isso é um ácido. Então, isso aqui é um equilíbrio. Essa reação está no equilíbrio. E um equilíbrio o quê, rapaz? Iônico. Por quê? Porque tu tem íons. Só isso. Como é que nós calcularíamos a constante de equilíbrio dessa reação? Produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, claro. Né? Claro. Sobre o reagente, né? Essa constante de equilíbrio desse ácido, ela tem um nome. Alguém sabe dizer qual o nome dessa constante de equilíbrio? Para esse ácido. Como é que é o nome, pessoal? Constante ácida. É exatamente. O Ka, ou constante ácida. Ah, Eduardo, então agora eu já sei até o que é Ka, ó. Ka é a constante de acidez. É uma constante de acidez. Ah, então se tu lê a prova, e o professor Tadeu bota na prova, a constante de acidez, é uma constante de equilíbrio, pô. Já tem que saber. E se você perceber também, quanto mais H+ esse ácido libera, garoto. Quanto mais H+, quanto mais íons no produto você ter, de acordo com a matemática, eu sei que aqui todo mundo é muito bom em matemática, quanto mais H+, eu espero que essa constante ácida seja maior. Eduardo, tô entendendo. Conversa, rapaz, tá entendendo? Então, esse Ka, ele tá relacionado com o quê? Com a acidez. Quanto maior o Ka de um ácido, quer dizer que maior é a força do ácido. Só que qual é o problema? Qual é o problema? Ou problema? Imagina que você tenha dois ácidos, Filipão. Filipão, eu tenho dois ácidos, Filipão. O HA e o HB. Eu vou dizer que o Ka do primeiro, cara, é 10-5. E o da Ka do segundo é 10-7. Pessoal, estou revisando a teoria com calma. Eu não estou com pressa. Nossa aula aqui tem chão ainda. Então vamos com calma aqui. Sem pressa, que a pressa não é muito bom, não. Então, por isso, eu já sei, claro, que como o HA, a constante ácida 10-5, o HB 10-7, eu já sei que o HA é um ácido mais forte do que o HB. Isso eu já sei. Só que tem end problem. Qual é o end problem? É que eu posso expressar a força de um ácido através do Ka, mas existe algo chamado de pKa. Se cair na prova, não é para ninguém ficar pirado, não. pKa, pessoal, é menos o log do Ka. Fizeram prova de matemática básica, então vocês estão sabendo o logaritmo mais do que eu, né? Então, quanto é que vai dar o pK desse ácido? Vai dar 5. E o desse ácido? Vai dar 7. Agora, Filipão, olha que coisa interessante. Eu sei que o HA é mais ácido, porque ele tem maior Ka. Só que, quando um ácido ele é forte, ele tem um alto Ka. Só que ele vai ter o quê? Um baixo pK.
É isso que vocês têm que ter em mente. Um ácido, quando é forte, tem um alto Ka, mas vai ter um baixo pKa. Então, pKa ele é inversamente proporcional à força do ácido. Isso é para vocês ficarem espertos. Lembrar disso. Beleza? O pKa é melhor para expressar. Pô, tu vai expressar uma coisa na potência de 10, pô, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7, é melhor expressar, né? Não em potência de 10, né? Mas no que a gente já sabe, né? Que não é potência de 10. Beleza? Beleza. Enquanto que um ácido tem Ka, pessoal, uma base tem Kb. Então, de forma análoga e tautológica, se nós temos uma base liberando OH- em meio aquoso, e Felipe, a aula tá travando, tá tudo tranquilo? Vai me dizendo aí, cara. Professor, para mim tá tudo beleza. Até agora tá. E se para você tá beleza, para mim, então agora tá melhor ainda. Pois vamos lá. Então, essa constante de equilíbrio dessa reação, desse equilíbrio, né? Eu vou chamar de Kb. Kb. Ora não, ora não. Porque nós estamos trabalhando com uma base constante produtos sobre reagente. Sobre reagente. Então, de forma análoga, nós sabemos que quanto maior o Ka, maior a força de um ácido. Logo, maior o Kb, maior a força da base. E nós podemos também aqui calcular o tal do pKb, se eu quiser, né? Lembrando, quanto maior a força da base, maior o Ka, só que menor vai ser o pKb, viu? O pKb e o pKa é inversamente proporcional à força. Eduardo, cara, ao meu ver aqui foi top de linha. Beleza. Então, depois que a gente viu isso, nós vamos para o próximo tópico teórico que nós temos que aprender para essa prova. Falar um pouco sobre ácidos polipróticos. Poli, muito. Prótico, H+. São os ácidos que têm mais de um H+, liberado em meio aquoso. Por exemplo, tu tem aqui, cara, vamos pegar bem aqui o H2SO4. Vamos pegar o H2SO4. O H2SO4, pessoal, também chamado de ácido sulfúrico, ele pode liberar, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, né? Tem 2 hidrogênios, é um oxiácido, ele tem oxigênio, é um oxiácido. Ele tem 2 hidrogênios que podem ionizar, 2 hidrogênios ligados a oxigênio. 2 hidrogênios que podem ionizar. Então, ele pode liberar um H+, e formar o HSO4-, que é chamado de ânion bisulfato, ou monohidrogênio sulfato. Então, ele pode liberar um H+. E o HSO4-, ele também pode, claro, liberar esse outro H+. E formar o ânion sulfato. Então, pessoal, ácidos polipróticos é aqueles ácidos, né, tem mais, né, de um hidrogênio ionizável. Esse nome prótico, se cair na prova, um ácido monoprótico. Pô, é um ácido que só tem um H+, para liberar em meio aquoso. Esse ácido é diprótico. Então ele já pode liberar 2. É top ele, já pode liberar 2. Triprótico, ixi, esse é top mesmo, que já pode liberar 3. O que a gente tem que saber sobre isso? Filipão, cara, o HSO4 menos... O H2SO4 liberou um H+, né? E o HSO4- liberou um H+. Então, tu tem dois equilíbrios em que ácidos estão liberando o H+. Nesse caso aqui, o ácido é H2SO4 e aqui o ácido é o HSO4-. Então, você tem a constante ácida 1 e a constante ácida 2, né? O Ka1 e o Ka2. Beleza, Ka1, Ka2.
A pergunta é, alguém sabe dizer qual dos Ka é maior, 1 ou 2? Qual é o maior Ka? Qual ácido é mais forte? H2SO4 ou HSO4-? Ninguém, não acredito, não. Vixe, Maria. Vixe, Maria. Felipe Raposo, cara, tu acha que é qual aí, cara? Ninguém sabe, pessoal. Que história. Então, pessoal, o Ka maior vai ser o Ka1. O Ka1, ele vai ser maior do que o Ka2. Qual a explicação disso? Qual a explicação? Ainda está na reunião? Pode me responder por K2. A explicação bem simples. É só você imaginar que o H2SO4 ele libera melhor o H+, do que o HSO4-. O H2SO4 é um ácido mais forte do que o HSO4-. Por quê? Tu quer liberar, cara, tu quer liberar o H+. Tu quer liberar o H+, tu quer liberar o H+. Qual é o problema? O problema é que o HSO4 ele é menos, ele tem uma carga negativa. Ele tem uma carga negativa. E essa carga negativa dificulta a saída do H+. Por quê? Meu amigo, H+, carga positiva. Carga negativa atrai carga positiva. Então o H+ aí ele é mais difícil de sair, porque essa carga negativa dificulta. Então você tem que saber que à medida que um ácido poliprótico vai ionizando, a constante ácida vai diminuindo. Então você tem que saber que nesse caso o Ka1 é maior do que, né, o Ka2. Beleza. Segundo ponto teórico que nós teríamos que saber para a prova era esse. Terceiro ponto teórico que nós temos que saber para a prova. Já já nós começamos as questões. Sem ansiedade, sem pressa. É a lei de diluição de Oswald. De Oswald. O que fala a lei de diluição de Oswald, né, pessoal? A lei de diluição de Oswald é uma lei que diz que à medida que você dilui, pô, o nome já diz, né? Lei de diluição, né? Tu tá diluindo, né? Um ácido. Então, você vai diluir um ácido. Você vai diluir um ácido. À medida que você dilui um ácido, o que acontece? O seu grau de ionização, aumenta. Então imagina que você tem um ácido HA aleatório. Ele vai ionizar, liberando H+, mais A-. Ou seja, ele vai ionizar. Ele vai gerar íons. Isso é ionizar, gerar íons. E você dilui esse ácido. O que é diluir? Todo mundo sabe, adicionar solvente. Adicionar solvente, geralmente água. O que acontece quando eu diluo esse ácido? O alfa dele aumenta. E o que é o alfa? É o grau de ionização. É o grau de equilíbrio que a gente falou anteriormente. Então imagina que o alfa desse ácido seja antes 50%. O que significa dizer que o alfa dele é 50%? Quer dizer que 50% das moléculas dele, né, dissolvidas, metade vai ionizar. Ou seja, metade vai se transformar em H+ e A-. Só que você dilui ele.
Se você dilui o que era antes 50% o grau de ionização, ele pode muito bem aumentar para quanto agora? Para 60, para 70. Ou seja, você, ao diluir um ácido, o alfa dele muda. E isso é importante demais. Tem questão disso. Durante uma diluição, o alfa de um ácido aumenta. Então ele muda. Ah, Eduardo, é um ácido forte. É um ácido cujo alfa já é 100%. Ah, meu amigo, se você diluir um alfa que é 100%, um ácido que tem um alfa que é 100%, não vai mudar o valor do alfa. Não vai mudar. Porque já é 100%, vai mudar para quanto? Para 1000%? Não. Chegou em 100, saturou, né? Beleza. Vamos para frente. Então a gente viu o quê? A gente viu o que é Ka, a gente viu o que é Kb, viu um pouco sobre ácidos polipróticos e lei de diluição de Oswald. Vamos para frente. Nós vamos agora falar um pouco sobre equilíbrio iônico da água. Estamos pertinhos de chegar em pH e pOH. A água, pessoal, a água. A água. Ela pode, pessoal, a água, ionizar. Ela pode se transformar em quê? Em H+, e OH-. A água ela pode se transformar em H+ e OH-. Imagina que você tenha, né? Imagina que você tem inicialmente X mol por litro de água. Aí você sabe que de X vai reagir, por exemplo, A, vamos dizer que reage a A. Aí vai formar aqui A e A. Aí no final aqui tu vai ter X menos A, né? A e A. Pronto. A água, ela pode ionizar, ela pode gerar íons, que é os íons H+, e os íons OH-. A água, ela pode ionizar. Se ela pode ionizar, nós temos uma constante de equilíbrio. Então, vamos calcular aqui a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio da água, produto sobre reagente. H vezes OH- sobre água. O que está errado bem aí no cálculo da constante de equilíbrio? Alguém sabe dizer? Bora, quem é que me diz algo que está errado bem no cálculo da constante de equilíbrio? Ninguém? A água, porque ela é líquida. A água é líquida, não entra no cálculo da constante. Não entra. A concentração dela é constante. Beleza. Então, essa é a constante de equilíbrio da água, né? Essa constante, ela tem um nome. Isso aqui cai em prova, viu? Que eu vou falar agora. Vão pensando que é só fazer questão, que não tem teoria. Vão. Tem teoria, sim. Essa constante, ela tem um nome. E o nome dessa constante de equilíbrio é chamado de quê, pessoal? De Kw. Que é chamado de produto iônico da água. Produto iônico. Esse é o produto iônico da água. A 25 graus Celsius, o Kw da água é 10 a menos 14. Que a 25 graus Celsius, né? O Kw é 10 a menos 14. Pessoal, por que eu preciso saber sobre Kw? Eu vou explicar agora para vocês. Vamos bem aqui trabalhar com 25 graus. Então, Kw é 10 a menos 14. Então, vou dizer que 10 a menos 14
é H+, né? Vezes OH-. Logaritmo. Pra gente chegar bem aqui numa ideia interessante. Então, log de 10 a menos 14 é menos 14, né? E o log do produto é o log da soma. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou multiplicar por menos dos dois lados. Então, vai ficar 14 é igual a menos log de H. Pronto. Alguém sabe, pessoal, o que é menos log de H+? O que é menos log de H+? Alguém sabe aí o que é? pH. pH. E menos log de OH-, POH. É daqui que chega, né? Essa expressão. pH mais POH igual a 14. É daí que chega essa expressão. É daí que chega essa expressão. Então, essa expressão é muito importante. O professor ele pode trazer na prova para você o valor do H+, e o KW. Aí ele pode pedir para ti a quantidade de OH-. É só jogar nessa expressão. KW é igual a H+, mais OH-, vezes OH-. Aí tu encontra um ou outro. Se você olhar para a água em específico, tu vai ver que no equilíbrio da água, né? Na terceira etapa, tu vai perceber que a quantidade de H+, que é A, e a quantidade de OH-, que é A, é a mesma. A concentração de H+ e OH- da água, no equilíbrio, né? Na terceira etapa, é a mesma. A e A, A e A, A e A. Então, no caso da água, nós sabemos que o pH e o pOH vão ser os mesmos, os dois. Por quê? Pô, pH é menos log de H+, da concentração de H+, e pOH é menos log da concentração de OH-. Pô, no equilíbrio, a quantidade de H+ e de OH- é o mesmo. Então, valores dos dois vão ser iguais. Então, por exemplo, o valor do pH da água, se cair, vai ser 7. E o pOH vai ser 7. No caso da água, porque a quantidade é a mesma no equilíbrio. Beleza? Eu expliquei isso porque tem uma questão que já caiu em prova. Isso aqui caiu na prova de 2000 e... Ai, meu Deus. Foi 2000 e... Eita, eu tô ficando velho mesmo, ó. Tô ficando velho. Essa questão caiu na prova de 2017 do professor Tadeu. Vou botar agora ela para vocês. Meu Deus, tô ficando velho. Me lembrando questão de 2017. Cadê a questão, meu Deus? Tinha selecionado ela aqui. Cadê? Cadê? Espera aí. Deixa eu selecionar ela bem aqui. Então nós vamos começar a fazer questão aqui. Parar de compartilhar só um segundo, só para eu pegar a questão. Um segundinho. Não saiam. Fiquem aí, que ainda tem chão, viu? O assunto é gigante. Achei a questão. Vou botar para vocês tentarem fazer. Pronto. Aí daqui nós já vamos para pH e pOH. Aí nós vamos fazer mais questão, um bocado. Vocês chegarem na prova preparado. Pessoal, aproveitem a prova de equilíbrio. Muita gente tirou nota boa na prova passada e nessa também vão tirar. Capote. Oh, gostei da foto. O Pitbull aí com o boné, né? O Pitbull enraivado aí com o boné. Não, nessa não. Essa. Pronto. Questão 20, pessoal. Tentem fazer a questão 20. Bora, eu vou dar um tempo. É o tempo que eu bebo uma água, que eu também sou filho de Deus. Bora, tentem fazer.
Bora lá, pessoal. Bora fazer. Essa questão aqui, ó. Acho que tá dando para enxergar aí, né? Então, vamos lá. Essa questão diz o seguinte. Leia aí essa questão. Vou dar tempo aí para quem não leu, ler. Essa questão já caiu em prova, viu? Bora lá. Acho que já deu tempo, todo mundo viu. Essa questão, ela quer saber o seguinte. Ela quer saber o pH da água a 50 graus. Ele trouxe o valor do Kw, né? Constante de produto iônico da água. Ele disse que o Kw da água é 5 vezes 10 a menos 14. E ele quer saber se a autoprotólise da água, o ΔH, é maior ou menor do que zero. Olha, questão linda, muito boa essa questão. Então, nós sabemos, pessoal, já que Kw é concentração de OH- vezes concentração de H+, né? Então, Kw da água, 50 graus, é quanto? 5 vezes 10 a menos 14, né? É a concentração de OH- vezes a concentração de H+. Aí vocês já estão sabendo mais do que eu, né? Bota logaritmo dos dois lados. Então, baseado nisso, já vou logo direto, vocês vão ver. Isso aqui é só logaritmo, viu? Que pH mais o pOH vai ser 13,3. E a gente viu antes, né, que na autoprotólise da água, o que é a autoprotólise da água? É a água se liberar o seu próton, né, o seu H+. A autoprotólise da água e liberar o OH-. No equilíbrio, a concentração de H+, e de OH- é o mesmo. Por isso que quando a gente fala da água, a gente considera o pH e o pOH como sendo a metade. Então, nós sabemos que o pH mais o pOH é 13,3. Nesse caso, o pH vai ser quanto? 6,15. É o valor do pH. Beleza? Essa é a primeira parte da questão. Só o que a gente viu anteriormente. E depois ele quer saber se a autoprotólise da água... O que é a autoprotólise da água? A água, né? Se transformar em H+, mais OH-. Ele quer saber, a autoprotólise da água é endotérmica ou exo? Então a gente sabe que a 25 graus, o Kw, que é a constante de equilíbrio, né, é 10 a menos 14. E a 50 graus, o Kw é 5 vezes 10 a menos 14. A pergunta que eu faço a vocês é, e aí, pessoal, a autoprotólise da água, desculpa, é endo ou é exotérmica? Alguém sabe me explicar o porquê? É indo porque a variação Por quê? de temperatura, o ganho de calor ocorre em prol da endotérmica. Isso. O que foi que o seu amigo falou, o amigo de vocês falou? Ele percebeu que, à medida que eu aumentei a temperatura, eu aumentei o valor da constante de equilíbrio. Pô, se eu aumentei a temperatura, aumentei a constante de equilíbrio, é porque eu estou deslocando no sentido direto. Porque eu estou aumentando a quantidade de produto. Constante de equilíbrio, pô. Produto sobre reagente. Então, eu estou aumentando a quantidade de produto. Por isso que a constante de equilíbrio aumentou. Aí ele pensou, porra, então aumentei a temperatura, eu desloquei no sentido direto, né?
E aumento de temperatura, pessoal, favorece o endo ou exotérmico? Alguém sabe dizer? Aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico ou exotérmico? Aumento de temperatura favorece o sentido o quê? Endotérmico. Então, o sentido dessa autoprotólise da água, né? O ΔH é maior do que zero. Por quê? Porque quando eu aumentei a temperatura, eu aumentei a constante de equilíbrio. E eu sei que aumento de temperatura favorece as reações o quê? Endotérmicas. Essa questão já caiu em prova. E professor, Oi. você pode repetir o raciocínio de por que o pH é 6,15? É porque eu peguei o 3,3 e dividi por 2, aí deu 6,15. Mas por que eu divido por 2? Porque tem que saber que na autoprotólise da água, na terceira etapa, né? Tu percebe que a quantidade de H mais e OH- é a mesma? Uhum. Então, o que é pH? O que é pH? Menos o log do H+. E o pH vai ser menos o log do H-. Tá vendo que os dois valores vai ser o mesmo? Porque no equilíbrio, na terceira etapa, a quantidade de H+ e de OH- vai ser o mesmo? Entendi. Então, tu percebeu que o pH e o pOH vão ser o mesmo? Então, vão ser o mesmo. Eu dividi por 2 para saber o valor de cada um. Beleza? Show de bola. Mas aí no Bora caso pra seria frente. 6,65, né? Tipo, É mesmo. Verdade. Não, 13,3 dividido por 2, né? Verdade. Eu tinha olhado 12, verdade. Tá ligado, não cara. faz parte, faz parte, faz 6,65. parte. Isso aí. Valeu. É isso aí mesmo. O cara tá ligado. Dividido por 2, né? 6,65. Isso. Beleza. Então a gente já viu. Rapaz, a gente já viu coisa demais, viu? O negócio tá bom. Nós vamos ver agora, pessoal, a fórmula do cálculo de pH. O que é pH? pH, galera, é menos o log da concentração de H+. Só que tu tem que lembrar que é a concentração de H+ de quem? Do ácido, mas a concentração de H+ da água. E muita gente não entende isso daqui. Porra, é essa? Não sei o quê, não sei o quê. Menino, se acalma. Então, imagina que tu tem uma solução de HCl. Então, tu vai ter H+ do ácido, porque o ácido não ioniza. Tio, Então, aqui dentro tu vai ter... Oi, alguém vai perguntar? estão pedindo para o senhor repetir a questão acima. A questão de cima. Essa questão de cima, ela trouxe a 50... Ela quer saber qual é o pH da água a 50 graus. E para isso ele disse que a 50 graus o produto iônico da água é 5 vezes 10 a menos 14. Aí, essa questão é o que eu expliquei anteriormente. Vocês têm que lembrar que o que significa KW, que é o produto iônico da água. É a quantidade de H+ vezes a quantidade de OH-. Aí eu botei logaritmo dos dois lados. Pessoal, log de 5 vezes 10 a menos 14 dá 13,3. Menos 13,3, né? Vamos fazer aqui devagarzinho. Acho que o pessoal não entendeu, foi a matemática. Então aqui vai dar menos 13,3. Aí lembrar da prova de matemática básica de ontem, né? Como é que faz log de 5 vezes 10 a menos 14. O log do produto é o log da soma, né? Então é log de 5 mais o log de 10 a menos 14, né? Então vai dar menos 13,3. Aí vai ser log de H mais log de OH menos, né? Eu multipliquei por menos dos dois lados, então fica 13,3 igual a menos log de H+. Aí menos log de H+ é pH. E menos log de OH- é pOH. Então eu descobri, de acordo com KW, que pH mais pOH é 13,3. Mas a questão quer saber só o quê? Quer saber só o pH. Então, pessoal, 13,3 é o somatório do pH mais o pOH. Então, eu e o João Vitor, nós dois temos R$100. Quando é que cada um tem? Eu tenho 50 e o João Vitor tem R$50. Aí nós dois somando temos R$100. É a mesma coisa. O pH da água mais o pOH é 13,3.
É porque o pH vale 6,65 e o pOH vale quanto? 6,65. Reduzir a metade. E por que que o valor do pH é o mesmo do pOH? Por que que tu dividiu ao meio? Eu expliquei aqui, né? Imagina que tu tenha no início só água. Ela ainda não teve ainda a protólise da água. A quantidade de H mais e OH menos está 0,0. Imagina do X só vai reagir a. Então vai formar A e A. Então no equilíbrio tu vai ter A mol por litro de H mais e A mol por litro de OH menos. Então você percebe que no equilíbrio a quantidade de H mais e de OH menos é a mesma. Isso para água, né? Isso para água. Por isso que o pH e o pOH vão ser o mesmo. Show de bola. E a segunda pergunta, ele quer saber o quê? Ele quer saber se essa reação é endo ou iso. Você tem que lembrar deslocamento de equilíbrio, né? A 25 graus, a constante é 10 a menos 14. A 50 foi para 5 vezes 10 a menos 14. Ô, porra! A constante aumentou! Quando eu aumentei a temperatura. Então, aumentei a temperatura e a constante aumentou. Então, vocês têm que lembrar que aumento de temperatura favorece o sentido o quê? Endotérmico. Endotérmico. Então, essa reação, né, é endotérmico. ΔH é maior do que zero. Ela é endotérmica. Endotérmica. Beleza? Bota o OK no chat aí, quem entendeu? Bota o OKzinho aí no chat. Deixa eu dar uma olhada. Então, pH, pessoal, é menos o log do H mais do ácido e o H mais da água, viu? Que é o H mais total. O que diacho é esse H mais do ácido e esse H mais da água? É porque tu tem que lembrar que um ácido, ele ioniza, ele vai liberar H mais e, por exemplo, o HCl. Ele libera H mais e o Cl menos. Esse H mais é o do ácido. Só que tu tem água aqui dentro também, né? Uma solução aquosa, tu tem água. E a água também libera o quê? Calcular o pH, tu tem que lembrar que tu vai botar o H mais do ácido e da água. Qual é o detalhe? O detalhe que você tem que saber, isso é fundamental que você saiba, é que às vezes esse H mais da água ele pode ser o quê? Desconsiderado. Então, o H mais da água nem sempre ele é usado, né, no cálculo do pH. Então, quando é que eu considero usar o H mais da água e quando é que eu não uso? Eu vou explicar agora. A 25 graus, pessoal, isso vocês têm que ir para a prova sabendo, decorar. A concentração de H mais da água é 10 a menos da água. 25 graus é 10 a menos 7. Quando é que eu uso o H mais da água no cálculo do pH? Então, sempre que a concentração de H mais do ácido for maior do que 10 a menos 6 mol de água, porque a quantidade era água. E se aí, for professor? menor, aí eu considero. Oi. O senhor pode repetir a questão aí desde o começo, estava travando aí a sua... Rapaz, vocês têm que avisar aí quando travar. Mas tá melhor agora? Tá sim. Me avise aí quando travar, viu? É porque o Meet tem esse problema. Depois de... Pensei que era meu iPad. Acho que também pode ser. Quando passa de 1h30 de aula, o bicho fica travando. Então, vamos lá.
Então, imagina que você tem uma solução de HCl. Então, o HCl ele libera H+. O HCl libera H+. Só que tu também tem uma solução aquosa. Tu também tem água, cara. E a água também tem a autoprotólise da água. Então, a água também libera H+. Entendeu? Então, tem tanto o H+ do ácido e tem o H+ também da água. Tem o do ácido e da água. Então, na hora de calcular pH, que é menos log de H+, tu tem que considerar o ácido e a água. Eduardo, quanto é que é a quantidade de H+ da água? A 25 graus, tu tem que saber decorado que a concentração de H+ da água é 10 a menos 7 mol por litro. E o de OH- da água também é 10 a menos 7. E tu tem que saber também quando eu não considero esse H+ da água no cálculo. Então, sempre que a concentração de H+ do ácido for maior do que 10 a menos 6, eu desconsidero da água. Como assim, professor? Então, vou explicar aqui para você. Um exemplo. Então, aqui já é as questões já. Então, qual o pH de uma solução de HCl 10 a menos 2 mol por litro? Então, vamos lá. Então, tu tem HCl. E o HCl se ioniza em H+, e você tem que lembrar que todo equilíbrio tem 3 etapas. Então, a quantidade... Então, ele quer saber qual o pH de uma solução de HCl, 10 a menos 2 mol por litro a 25 graus, né? Então, tu sabe inicialmente que a quantidade de HCl é 10 a menos 2 mol por litro. E a de H+ é 0. E de Cl- é 0. Essa é a etapa inicial. O que você tem que saber na prova, Felipe Raposo? Você tem que saber, Filipão, que o HCl é um ácido forte. Isso a questão não vai dizer, cara. Tu tem que saber. E dizer que ele é forte, e muito forte, quer dizer que o seu alfa a gente considera de quantos por cento o alfa dele? Alguém sabe me dizer quanto eu considero o alfa do HCl? 100%. 100%. A questão não vai te trazer isso. Tu se vira nos 30, peão. Tem que saber. Dizer que o alfa é de 100% quer dizer que o HCl vai reagir todo. Então, quanto do HCl vai reagir? 10 a menos 2. Aí, lembrar que a etapa 2, ela segue os coeficientes estequiométricos. Por isso que eu botei 10 a menos 2, 10 a menos 2 e 10 a menos 2. Aí, tu tinha 10 a menos 2 de HCl no início, reagiu 10 a menos 2. Tu vai ter quanto final? 0 bullet. 0 bala. Quanto de H+ tu vai ter? 10 a menos 2. E aqui 10 a menos 2. A pergunta é, nesse caso, eu considero ou não considero o H+ da água na hora do cálculo do pH? Alguém sabe me dizer se eu considero ou não considero? E aí, pessoal? Não considero. Ninguém? Não considero. Por que é que eu não vou considerar o H+ da água? Eu não vou considerar o H+ da água porque o H+ do ácido é maior do que 10 a menos 6. Então, não considero. Então, vai ficar menos log do H+ do ácido, que é 10 a menos 2 mol por litro, que vai dar 2, então. Então, esse é o valor do pH. O pH, nesse caso, vai ser quanto? Vai ser 2. O pH vai ser 2. O pH vai ser 2. Beleza? Agora,
se fosse a mesma questão, só que fosse uma solução de HCl 10 a menos 7 mol por litro, aí, meu amigo, o negócio já ia ser mais embaixo. Porque tu ia fazer a HCl. H mais Cl menos, né? Aí, nesse caso, pessoal, o HCl é 10 a menos 7 mol por litro. Aí, a gente sabe que o HCl, tem que ir para a prova sabendo que o HCl é um ácido forte. Então, o alfa dele é de 100%. Então, vai reagir todo, né? Então, pessoal, nesse caso, se for uma solução de HCl 10 a menos 7 mol por litro, aí tu já tem que ficar esperto. Porque nesse caso, o H mais do ácido é 10 a menos 7. E 10 a menos 7 é menor do que 10 a menos 6. E não maior do que 10 a menos 6. Então, nesse caso, o pH vai ser menos log do H mais do ácido, que é 10 a menos 7. E tu vai ter que considerar a água, que é 10 a menos 7. Então, vai ser menos log de 2 vezes 10 a menos 7. Aí, pessoal, professor, não precisa tu ir para a prova sabendo logaritmo. O professor vai dizer na prova que o log de 2 na base 10 vale 0,3. O log de 2 na base 10. Então, vai dar 6,7 o pH. Então, de início, o que vocês têm que saber para a prova? Quando considera água e quando não considera água. Isso é fundamental, vocês irem para a prova sabendo quando considerar água e quando não considerar água. Todo mundo tem que ir para a prova sabendo isso. Outro tipo de questão que sempre cai em prova, que vocês têm que saber, é quando a questão quer saber qual o pH a 25 graus de uma solução, né? (10 a menos 1 mol por litro de um ácido HX, cujo alfa é 2%, por exemplo. Então, quero saber qual o pH de uma solução 10 a menos 1 mol por litro de um ácido HX, cujo alfa é 2%. Opa, que questão é essa? Aí você tem que saber fazer na prova. A questão, ela te trouxe a concentração do ácido e te trouxe o alfa. O que vai mudar? Que nesse caso anterior, a gente sabia que o ácido era forte. A gente sabia que o alfa dele era de 100%. Só que nesse caso, a gente não sabe se o ácido é forte. E nós vimos pelo alfa que ele não é forte mesmo, ele é muito fraco. O alfa dele é 2%, quer dizer que ele ioniza muito pouco. Como responder esse tipo de questão? Aí tem que saber fazer. Então vamos lá. Então você vai fazer a equação de ionização do ácido, né? Lembrar que vão ser 3 etapas, né? E que no início tem 10 a menos 1 mol por litro do ácido. Só que desses 10 a menos 1 só vai reagir quanto? 2%. Então tem que fazer 2% de 10 a menos 1. Quando tu for fazer 2% de 10 a menos 1, vai dar 2 vezes 10 a menos 3, né?
Então, beleza. Então, você viu que só vai reagir 2%, que é 2 vezes 10 a menos 3. Aí, na etapa 2, você usou os coeficientes estequiométricos, seguiu a estequiometria. No início, tu tinha 10 a menos 1 do ácido, reagiu 2 vezes 10 a menos 3, tu vai ter quanto no final? 10 a menos 1 menos 2 vezes 10 a menos 3. Beleza. Tu tinha 0 de H mais no início, formou 2 vezes 10 a menos 3, tu vai ter quanto no final? 2 vezes 10 a menos 3. Tinha 0 de X menos no início, foi formar 2 vezes 10 a menos 3, tu vai ter quanto no final? 2 vezes 10 a menos 3. Nesse caso, eu já sei que eu não considero a água, porque o H mais do ácido, ou o ácido aí, o H mais do ácido é maior do que 10 a menos 6. Então, se é maior do que 10 a menos 6, né? Eu desconsidero. Beleza? Eu desconsidero. Aí, para encontrar o pH, é só fazer a simples conta. O pH é menos log do H mais do ácido. E o H mais do ácido é 2 vezes 10 a menos 3. Lembrando, né, que log de 2 é 0,3, vai ficar pH igual a 2,7. Beleza? Beleza. Outro tipo de questão de pH que sempre está na prova é a questão que traz a solução de um determinado ácido. Eu vou até falar para vocês como é que é equilíbrio. Equilíbrio, eu digo muito para os meus alunos que equilíbrio é um assunto que é para tirar nota boa. Porque as questões que caem na prova são muito parecidas com as questões que vocês vão fazer. Não tem como fugir disso. Então, vai ter questão na prova trazendo a concentração do ácido. Aí, a partir da concentração do ácido, tu vai encontrar o pH. Vai ter questão trazendo o alfa, com certeza. Aí é só você fazer desse jeito. Pessoal, não tem dificuldade. Aqui não tem dificuldade. Beleza? Beleza. Outro tipo de questão que sempre está na prova é qual o pH de uma solução 10 a menos 1 mol por litro de HX, cuja constante de equilíbrio ácido Ka é 10 a menos 5. Essa questão é diferente da anterior. A questão anterior trouxe o alfa. Aí você já sabe, sempre quando a questão trazer o alfa, eu for fazer daquele jeito. Beleza, você vai fazer sempre daquele jeito. Show, acerta a questão, parte com o abraço. Morreu. Essa questão aqui já é diferente. Ela não trouxe o alfa. O que ela trouxe? O valor da constante de equilíbrio, o Ka. Aí quando a questão traz o Ka, tu já faz de outro jeito. Então tu tem um ácido HX. Beleza. Todo equilíbrio tem 3 etapas. Você sabe que inicialmente a concentração do HX é 10 a menos 1. Aqui é 0 e aqui é 0. Aí entra um problema. Qual é o problema, Felipe Raposo? Tu sabe qual é o problema que aconteceu aí? Eu sei que a concentração do ácido é 10 a menos 1 mol por litro. Só que tu sabe, Felipe, quanto vai reagir do ácido ou tu não sabe? E aí, pessoal, dá para saber quanto vai reagir do ácido? Não dá para saber. Não dá. Porque a questão não trouxe o quê? O alfa. O alfa. Então, esse modelo de questão. Esse é o modelo de questão que a questão não traz o alfa. Ela traz a constante de equilíbrio. Não se desespere, rapaz. Tu não sabe quanto vai reagir. Diga que vai reagir A. Aí vai formar A e A. Aí aqui tu vai ter no final 10 a menos 1 menos A e A. E você não sabe o valor da constante ácida?
que é a constante de equilíbrio. Menino, constante de equilíbrio eu uso sempre na terceira etapa. Constante de equilíbrio é na terceira etapa, rapaz. Constante é 10 a menos 5. É produto sobre reagente. Então, é A elevado a 1 vezes A elevado a 1, que é A ao quadrado, sobre 10 a menos 1, menos A. Produto sobre reagente. Qual é o problema aí, Felipe? O problema, Felipe, é que eu vou chegar numa equação do segundo grau, cara, se eu for fazer meio pelos extremos. Segundo grau. Ah, meu amigo, segundo grau é loucura. Segundo grau é negócio sério. É negócio seríssimo. Porque aí tu vai ter que fazer Bhaskara. Aí com a Bhaskara é uma confusão louca. Em resumo, nesse caso, se eu fosse fazer, né, a Bhaskara, ia dar confusão. Só que aí você tem que lembrar de um artifício muito importante. Você tem que saber desse artifício muito importante. Que artifício é esse? Sempre nesse tipo de questão, você vai pegar a concentração do ácido. Quanto é que é a concentração do ácido? 10 a menos 1. A concentração do ácido é 10 a menos 1. E você vai pegar a concentração do ácido e dividir pela constante de equilíbrio, que é 10 a menos 5, nesse caso. Nesse caso. Então, sempre que eu tiver esse tipo de questão, que a questão traz a constante ácida, a concentração do ácido, e tu não sabe quanto vai reagir, né? Porque a questão não trouxe o alfa, tu pega a concentração do ácido e tu divide pela constante de equilíbrio. Essa conta aqui, quando tu for fazer, vai dar 10 a 4. Sempre que essa razão for maior ou igual, sempre que essa razão for maior ou igual que 10 a 3, sempre que essa razão for maior ou igual que 10 a 3, tu pode desconsiderar aqui no denominador esse menos A. Esse 10 a menos 1 menos A vai ser aproximadamente 10 a menos 1. Por quê, Eduardo? É porque, pessoal, esse A vai ser muito pequeno. Imagina, por exemplo, que tu tenha R$1.000. Aí a pessoa te pega R$1. Tu vai ter quanto? R$999. Pô, é aproximadamente R$1.000. Desconsidera esse R$1 aí. É a mesma coisa aqui. O A vai ser tão pequeno que quando tu pegar 10 a menos 1 menos A, vai ser aproximadamente 10 a menos 1, porque o A é muito pequeno. Então aqui vai ficar A ao quadrado vai ser 10 a menos 6. Então, tu vai encontrar aqui que o A vai ser 10 a menos 3 mol por litro. Aí, você sabendo o valor do A, que é a quantidade de H+, aí você pode calcular o pH. Considera ou desconsidera a água? Desconsidera a água. Por que eu desconsidero a água aqui? Porque a concentração é maior do que 10 a menos 6 de H+ do ácido. Então, o pH, né, vai dar 3. O valor do pH é 3. Beleza. Outro tipo de questão muito importante e que vocês têm que saber fazer é o seguinte. Imagina que você tem uma solução cujo pH da solução A, vou dizer que é 2. E uma solução cujo pH é 4. Eduardo, o que tu está querendo dizer com isso? Vocês têm que lembrar, pessoal, que pH é menos log de H+. Então, cuidado com isso. Então, 2, eu vou dizer que é o pH. E pH é menos log de H+. Então, quando você for fazer a conta, você vai encontrar aqui que a concentração de H+ dessa só vai passar o menos para o outro lado e vai fazer o logaritmo. Vai passar o menos para o outro lado e fazer o logaritmo. Então, tu vai encontrar
que a concentração de H+, é 10 a menos 2 mol por litro da solução A. E da solução B, tu vai encontrar que a concentração de H+, é 10 a menos 4 mol por litro. Beleza? E onde é que eu quero chegar nisso? Eu quero lembrar vocês que pH é uma escala logarítmica. E é na base 10, porque é log na base 10. Dizer que uma solução A tem pH 2 e que uma solução B tem pH 4, quer dizer que a solução A é mais ácida do que a solução B. Lembre sempre, pH menor do que 7 a 25 graus, quer dizer que é ácido. pH maior do que 7 a 25 graus, quer dizer que é básico. E pH igual a 7 a 25 graus, quer dizer que é neutro. Se vocês olharem, a solução A tem um pH menor do que a solução B, quer dizer que a solução A é mais ácida. Só que aí muita gente pode pensar, 2 e 4. Então a solução A é 2 vezes mais ácida do que a solução B. Se lascou. Esqueceu que pH é escala logarítmica. A solução A não é 2 vezes mais ácida do que a B. É 100 vezes mais ácida. E Eduardo, como é que tu sabe disso? Meu amigo, é uma escala logarítmica. É escala logarítmica. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Pessoal, enquanto que o pH é menos o log do H+ do ácido e da água, o que é o pOH? Da base. O pOH é menos o log isso, do OH- da base. Lembre sempre, a concentração de H+ da água, de OH- da água, é um valor constante, a 25 graus. É 10 a menos 6 da água. É a mesma história. Tu considera o OH- da água quando a concentração de OH- da base for menor do que 10 a menos 6. Se for maior do que 10 a menos 6, o OH- da base, tu não considera a água. Então é a mesma história dita anteriormente. Não muda nada, não muda nada. É a mesma história. Não muda nada. Então, por exemplo, imagina que você tem uma solução de NaOH 10. Então, imagina que a 25 graus, você tem uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 10 a menos 2 mol por litro. Qual o pH? Aí você tem que saber. NaOH Na mais OH menos. Aí todo equilíbrio tem 3 etapas. Nesse caso, pessoal, como eu disse anteriormente, tem alguns ácidos que são fortes que a questão não vai te dizer, e bases que é forte que a questão não vai te dizer. Pô, tu tem que saber. Tu tem que saber que o NaOH, que é o hidróxido de sódio, é uma base muito forte. Corrosiva ela, muito corrosiva. É muito usado para desentupir pia, né? E no banheiro também para limpeza. Né? O hidróxido de sódio, que é o NaOH, é uma base forte, alfa 100%. Então vai reagir tudo. Beleza. Então, nesse caso, pessoal, eu sei no equilíbrio a quantidade de OH-.
que é 10 a menos 2 mol por litro. Eu sei a quantidade de OH menos. Então, nesse caso, eu calculo, primeiro, é o POH. Lembrando, eu desconsidero da água. Por que eu desconsidero da água? Eu desconsidero da água porque a quantidade de OH menos é maior do que 10 a menos 6. Então, não considero da água. Então, POH a 25 graus vai dar 2. Só que a questão não quer saber o POH, a questão quer saber o pH. Aí você tem que lembrar desse outro detalhe, que a 25 graus, o pH mais o POH é 14. E isso a gente explicou lá em cima. Então não esqueça na prova. Se o POH é 2, o pH vai ser quanto? 12. Pronto. E é o que a gente esperava. Pô, pH maior do que 7 é básico. A gente esperava um pH maior do que 7, porque nós estamos trabalhando com uma base. Hidróxido de sódio, NaOH base, pô. A gente espera mesmo que esse pH fosse maior do que 7. É uma base, né? É uma base. Então, o pH dessa solução é 12. É 12. pH é 12. Cuidado. Cuidado. Se a questão te trouxer assim, uma solução tem concentração Etil, hidrogeniônica. Oi, meu amigo. repita aí, Diga lá, você que manda. repita aí de novo que dão umas travadas. A partir de uma solução. Ah, pronto, não, vou falar. Imagina que uma questão de que isso aqui é pegadinha, cai em prova, o pessoal erra. Vocês não vão errar, porque eu não vou deixar. Uma solução tem concentração hidrogeniônica 10 a menos 8 mol por litro. Qual o pH? Cuidado! Ele trouxe a concentração hidrogeniônica. O que é concentração hidrogeniônica? É a concentração de H+. E ele já disse que a quantidade de H+ da solução é 10 a menos 8. Aí o pessoal vai pensar, 10 a menos 8. Tem que considerar o da água. Não. Mas, Eduardo, é menor do que... Não, a questão já está te trazendo é a porra toda. Ela já está te trazendo é a concentração de tudo. Tanto do ácido quanto da água. Porque ele está dizendo que a concentração de hidrogênio iônica, de H+, da solução, que é tanto do ácido, mais o da água. Então, ele já está te trazendo tudo. Então, aí é só aplicar menos log de 10 a menos 8. Então, aí era já ir direto ao ponto. Aí era ir direto ao ponto. Direto ao ponto. Felipe Raposo, você entendeu, Felipe Raposo? Sim, entendi. Entendeu, né? Entendi. Beleza. Pessoal, de equilíbrio iônico, que é essa parte que a gente viu, né? De equilíbrio iônico, eu peço para que vocês foquem nessas questões que a gente fez aqui. Essas são as questões que vão estar aparecidas na prova. Tem que saber o básico, que é isso, bem feito. Aí tem uma lista que o nosso grande professor Tadeu, lista muito bem feita. Rapaz, vocês têm que aproveitar essas listas que os professores fazem. Dá trabalho demais fazer uma lista dessa. O professor Tadeu entregou uma lista linda, com várias questões resolvidas. Pô, as questões já estão resolvidas. Ele responde passo a passo. Veja essas questões resolvidas. Primeiro, lê a resolução, aprenda a resolução e depois tente fazer só, sem olhar a resolução. Refaça todas. Refaça essas que eu fiz no plantão. Se você fizer isso, você vai se dar bem na prova. Na parte de deslocamento, saber o básico bem feito. O que acontece com temperatura, com pressão, tudo que a gente falou no início. De deslocamento de equilíbrio. Saber de constante de equilíbrio, desculpa. Saber calcular a constante de equilíbrio. Saber o alfa, que é o grau de equilíbrio. Saber como fazer essas questões. De cinética, reassistir. Você pode reassistir o meu plantão anterior, que foi até para a última prova. Porque o assunto é o mesmo, só muda catalisador.
que é bem simples e que eu até falei um pouco naquela aula. Então, foque em revisar toda a teoria, releia toda a anotação do professor, toda a teoria, e aí fazer questão. Pessoal, a aula foi produtiva? Rapaz, essas aulas esse ano ajudaram?